Boa tarde, meus irmãos e amigos. Mais uma vez, com grande alegria, e que temos a oportunidade de fazermos reflexões à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, com o tema da tarde de hoje, pais, educadores por excelência. O Alexandre Barros era o responsável por essa palestra na tarde de hoje. Por motivo de saúde, ele não pôde comparecer, e ao substituí-lo, eu pedi a Severino, então, que fizesse, no lugar de uma afirmativa, como era o tema proposto que foi divulgado, colocasse uma interrogação no final da frase. Então, pais, educadores por excelência, para a gente fazer devagarzinho essa nossa reflexão. Cada um ao seu modo, ao seu tempo, com o seu conhecimento, mas que possam ir refletindo e vamos desenvolver, tomando como modelo Jesus, vamos desenvolver em seguida, e lembrando de quando nós participamos e aceitamos o convite da paternidade, né? Pai, mãe, avós, tios e tios, aquele que assume a responsabilidade de educar um espírito, nós somos, nesse momento, co-criadores. Nós estamos fazendo parte dos projetos de Deus na edificação e evolução do espírito. Então, é de grande responsabilidade a nossa, a de todos nós, nessa coparticipação, nessa cocriação, no momento em que assumimos esta responsabilidade. Então, eu vou começar fazendo uma breve abordagem histórica no conceito de patriarcado, para que a gente possa entender, desde o Antigo Testamento, passando pela segunda revelação, Jesus, os ensinamentos de Kardec e o contexto atual, da nossa responsabilidade enquanto educadores, da nossa responsabilidade enquanto co-criadores. Então, nesse primeiro tema, nesse primeiro slide, são só 4, eu só fiz para bem enxutinho, só para a gente ter como fonte de referência, é uma oração que o povo judeu tem por hábito recitar todos os dias. E nesses grandes patriarcas, o que é que eu pensei quando trouxe para abordar na tarde de hoje? Porque é a referência a esses grandes patriarcas contidos no Antigo Testamento. Porque nós vamos construir o nosso raciocínio a partir da reflexão de como Deus prepara-nos, nos concede a oportunidade de crescimento à medida em que vamos adquirindo não só o amadurecimento e a inteligência, o intelecto, mas também, sobretudo, a maturidade emocional e espiritual. Então, essa oração que tem como nome Shema, que diz assim: escuta, Israel, e essas palavras que eu te ordeno, hoje estarão sob o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Está em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Nessa oração, o verbo escutar, ele tem um dos seus significados, e o significado mais importante não é apenas escutar, mas escutar agindo. Eu estou escutando, mas eu estou agindo. Não é o escutar e eu estou escutando, ouvi, passou por um ouvido, saiu pelo outro. Não. Esse convite do chamar é a gente escutar e colocar em ação aquilo que a gente está escutando. Aqueles ensinamentos que nós estamos sendo chamados a refletir. Então, é o verbo em ação. O escuta aí tem o sentido de agir, escutar e fazer. Não deixar para depois. Então, a lembrança do mandamento mais importante que tem nessa oração é: Deus é único, é o nosso condutor, e devemos amá-lo de todo o coração, alma,
posses e forças. Ou seja, a reflexão do chamar é para aquele que escuta, para aquele que ora, aquele pai, aquele patriarca, ele lembre de passar para seus filhos a importância do Deus único, do Deus, nosso condutor, e que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Como a gente sabe, à época as tradições eram orais. Então a gente não se escrevia muita coisa para se passar para as gerações. Então a forma de orar e de lembrar a todo instante a importância de Deus em nossas vidas é de forma muito importante para que passássemos para os nossos filhos essa consciência moral, essa consciência ética, essa reflexão. E não é só isso. Na sequência, ele mostra que passar esse ensinamento maior para os filhos e de tal forma esclarecendo a eles a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com Deus. É preciso que a gente lembre aos nossos filhos que temos um compromisso com Deus, não apenas um compromisso com o mundo. Muitas vezes nos tornando omissos em relação à educação espiritual dos nossos tutelados. A gente sabe que a gente tem o dever de educar, o dever de ensinar, mas ensinar sobretudo o aspecto moral, o aspecto da ligação do espírito com Deus. Então, havia uma grande preocupação nesse ensinamento. Olha, escuta o que eu estou te falando. Lembra-te do teu compromisso com Deus, porque cada um de nós tem sim um compromisso perante Deus. Cada um de nós assume em nossa caminhada esse compromisso. Claro que que a gente cada um com a maior responsabilidade ou menor de acordo com o seu processo evolutivo. Então, esse comprometimento em que havia no povo, com o povo judeu, que há com o povo judeu, é justamente para a gente garantir que essa mensagem fosse passada aos nossos filhos. No entanto, que os nossos filhos possam ter mérito divino e felicidade. Ou seja, não sou eu apenas, ou não sou eu que vou determinar o mérito do meu filho. Ele precisa aprender as lições, aceitá-las e vivenciá-las. Nós, como educadores, a gente tem que transmitir bons ensinamentos, mas cabe a cada espírito aproveitá-los e conquistar com seu próprio esforço. E é por isso que a gente fala que é um esforço individual, é um projeto individual com a colaboração de nós co-criadores na evolução do espírito. Então, cada um tem o seu mérito nas suas conquistas. Embora saibamos que estamos sempre sendo auxiliados pela providência divina. Então, como Deus não nos deixa em momento nenhum desamparados, a nossa necessidade de direcionamento espiritual desde o começo dos tempos, ou seja, nas narrativas bíblicas, da narrativa bíblica, nós temos como exemplo desse patriarcado Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. E eles tinham essa missão de conduzir um povo, de conduzir uma nação. Então, mostrar para esse povo, para essa nação, o compromisso que ela tem, o compromisso que ela tinha perante esse Deus único, perante esse amor, perante essa aliança que nós temos com Deus. Então, esses patriarcas tiveram essa missão, né, que nem todos tiveram êxito. Houve falhas devido ao orgulho, à não interpretação adequada daquele chamado, mas eles lutaram e eles fizeram com que o povo refletisse sobre a mensagem de Deus. Então, a referência também
nessas orações é que a gente tem que refletir não só para um povo todo, o patriarcado não só para um povo todo, mas também no momento de ensinar aos nossos filhos. Quando a gente ensina os nossos filhos a entrar em contato com Deus. Quando a gente ensina aos nossos filhos que temos que orar e que adorar a esse Deus. A respeitar e a entender Deus. Não adorar no aspecto exterior, mas na compreensão no nosso íntimo, da importância de Deus para nós. Então, essas figuras, elas vão ficando próximas nesse núcleo de educação. E, posteriormente, claro, nós vamos seguindo o contexto histórico e aparece a figura de Jesus, que se apresenta para concluir essa educação, esse processo de educação já iniciado aqui na Terra. Então, vem Jesus, o Pai nos envia Jesus, nosso governador espiritual, para que ele auxilie-nos a refletir sobre o que ainda a gente não tinha entendimento. Então, Jesus vem e retoma as lições conhecidas de Deus único, mas ele nos apresenta um Pai justo e acolhedor, completando, então, a lição anterior. Jesus vem nos apresentar um Pai que ama e não pune. Então, a gente vai começar a ver esse nosso Pai de forma diferente a partir de Jesus. E aí vamos refletir nesse segundo momento sobre Jesus, o Divino Pedagogo. Então, Jesus, esse slide foi feito numa fala de Joana de Ângeles, no livro Convites para a Vida, que diz o seguinte: Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança, e volta dos passos. Ora, o que a gente reflete aqui? Que Jesus é o nosso pedagogo, é o nosso educador por excelência. É nele que devemos nos espelhar para conduzir as ovelhas que nos foram confiadas. É nele que devemos buscar os exemplos a serem seguidos, porque nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas falhas. O fato de nos tornarmos co-criadores, pais, mães, não afasta de nós, de imediato, as nossas imperfeições. Nós vamos crescer com esse aprendizado. E nós temos limites. Nós temos dificuldades nesse processo educativo. Então, não é um processo que a gente já vai fazer enquanto espírito encarnado, porque nós temos todo o conhecimento, não. Nós, enquanto estamos educando, também estamos sendo educados. É um processo de educação conjunta. Não é uma forma individualizada ou para um ser, para um espírito apenas. Pedagogo por excelência, Jesus é o nosso guia e modelo. A quem devemos nos espelhar, não apenas para a nossa educação interior, mas para os nossos filhos e de toda a humanidade. O Ney Lobo, na obra Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas e administrativas, faz a seguinte citação: nesta pedagogia, o mestre é o próprio Criador, Supremo, Educador, Magister Universis, de cuja majestática cátedra emana divinas lições de amor, justiça, fé e esperança a todos os educandos. Ou seja, olharmos para Jesus e ver toda a sua lição, toda a sua experiência, o pedagogo por excelência.
Porque às vezes costumamos fazer menções a espíritos ainda em evolução, esquecendo-nos que o nosso educador, que a nossa referência é Jesus. Então, passaremos a seguir a refletir sobre a educação na codificação espírita, ou seja, a terceira revelação. Passamos na primeira, na segunda e agora na terceira revelação. Então, Leon Denis afirma: a educação do espírito é o senso da vida. E aí nós podemos entender a nossa finalidade, a nossa necessidade de estarmos aqui mergulhados na carne, nesse processo de educação, nesse processo de evolução, de aprendizado constante, incessante, até conseguirmos nos tornarmos espíritos perfeitos. Se a gente associando no Livro dos Espíritos duas perguntas, 872 e 865, desculpa, e 685, temos que as nossas más tendências, elas são combatidas através da educação. Mas não a educação intelectual apenas, mas principalmente através da educação moral, que transcende os livros e auxilia na formação de caracteres salutares. Ou seja, aqui a gente vai aprendendo com Kardec, nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, do como devemos realmente preparar os nossos filhos, os nossos educandos para a vida. E não apenas para uma vida terrestre, mas para uma vida futura, uma vida espiritual. A gente pensa que essa preocupação passa, né, apenas por nós, pais ainda e educadores ainda imperfeitos, em processo evolutivo. Mas no capítulo 2 do livro Boa Nova, da psicografia do Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, Maria se preocupa com a educação de Jesus. Tanto ela quanto José, elas ficam preocupados com o futuro de Jesus. Ela tem, eles vão ao templo, aquela visita ao Sinédrio, e Maria volta preocupada com a postura já de Jesus aos 12 anos, como é o comportamento daquela criança, aquele jovem. E nessa preocupação, ela procurou um amigo, um parente, alguém próximo dela, Eleazar, e a fim de interceder por Jesus, né, ela foi procurar falar com ele para interceder, que ele tinha amigos dentro do Sinédrio, amigos no templo. Então, buscando, junto das suas valiosas relações das autoridades do templo, um caminho, refletindo um caminho melhor para Jesus. Ela estava preocupada. Então, ela diz assim, Boa Nova, Humberto afirma, né, neste livro, diz o seguinte, Maria falando: pensei em sua infância desprotegida, ela está conversando com Isabel, pensei em sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Maria tinha as mesmas preocupações que nós, né? De como a gente vai preparar um filho para a vida. Mas não para a vida material, para a vida espiritual. Então, essa preocupação de Maria é a preocupação que devemos ter enquanto educadores, não em prepararmos doutores, em prepararmos homens e mulheres bem-sucedidas, ou sucedidos economicamente, em prepararmos pessoas vitoriosas à luz da sociedade, à luz do capitalismo, à luz do mundo. Precisamos refletir como Maria, uma preocupação muito maior de como devemos retribuir com gratidão a Deus, devolvendo os nossos filhos que temporariamente
temos o encargo ou a doce missão de evangelizá-los, com o dever de termos cumprido a nossa tarefa. Então, Jesus, em seguida, vendo essa preocupação de Maria, ela diz o seguinte: Jesus aproximou-se de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Ele viu que Maria estava preocupada. Estava muito preocupada com ele. E diz assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Jesus está dizendo para ele assim: mãe, você não está vendo que as minhas atitudes são coerentes com todas aquelas, ou muito mais, do que os doutores do Sinédrio estão ensinando? Que eu me comporto conforme o Pai espera de mim? Ele está perguntando a Maria, para ela refletir. Por que essas preocupações? Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo maior para a vida. Naquele momento, aquela mãe está vendo aquele espírito diferenciado. E como nós, muitas vezes, a gente sabe, será que eu vou dar conta de tudo isso? Como é que eu posso pedir ajuda nesse processo educativo? Então, Maria se vê preocupada. Será que ela ia conseguir realmente cumprir aquilo que ela prometeu a Deus? Aquele compromisso firmado no momento em que ela aceitou recebê-lo como mãe? E ele, como bom filho preocupado, Jesus promete a Maria encontrar a escola melhor. E, ao contrário do que talvez a gente pense que a escola melhor, né, esteja longe das nossas casas, em grandes cursos, em grandes universidades, não que não sejam úteis. A formação e a informação intelectual e moral faz parte do nosso processo de conhecimento, de educação e de crescimento, mas não é tudo. E aí Jesus responde a Maria. Jesus, ele responde com atitude. Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade. Ele não disse, ele apenas não, como nosso filho, eu quero isso, me dê tal jogo, me dê tal. Ele, com humildade, ele se aproxima de José e pediu que o admitisse em seus trabalhos. Ora, e aí Maria fala para Isabel: desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o machado e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Jesus responde assim: não, não é no sinédrio. Embora eu tenha conhecimento para isso, embora os doutores da lei tenham esse compromisso perante Deus, mas meu compromisso é outro. Eu estou mostrando para a humanidade que a primeira oficina é o lar. Que é do lar que vamos extrair as nossas primeiras experiências, as nossas primeiras frustrações também, por que não? Mas ele, com humildade e simplicidade, foi aprender com José a trabalhar na madeira e a participar desse cotidiano num lar, numa família. Ainda não era o momento. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, a gente às vezes quer que os nossos filhos, eles voem muito alto, e às vezes alcem voos, antes mesmo da gente ter os preparado para isso. É por isso que a oficina do lar é a primeira escola, como afirma Jesus e como exemplificou. E o fez essas atividades com bom ânimo, com alegria, espalhando uma doce alegria para Maria e para todos aqueles que passaram até o momento em que ele foi e começou as suas pregações. Então, assim como Jesus nos ensinou, precisamos entender, enquanto pais, educadores e educadores, que educar não é punir. Jesus ensinou isso quando nos apresentou um Deus bom e justo,
um Deus que não castiga e não pune. Então, a educação, o processo educativo do ser, da criança, do adolescente, nosso processo educativo não deve ser baseado na punição, mas sim em que a gente forneça e ajude a criar hábitos saudáveis e arrancar de dentro o conhecimento adormecido. Ou seja, não é a gente colocar para o outro apenas o nosso ponto de vista, como a gente quer que seja, ou a gente deseja que se torne aquele espírito, mas a gente procurar dentro daquele ser, daquele ente, daquele espírito que Deus nos confiou, arrancar o que tem de bom nele. E também extirpar aquilo que não faz bem. Mas é um processo de dentro para fora. A gente não vai educar se a gente puser a nossa vontade. A gente precisa refletir. E a gente tem o exemplo de Pestalozzi, um grande educador, do qual Kardec foi seguidor, de que Pestalozzi não esperava as crianças, ele não recebia as crianças em pé, como à época. Ele agachava-se e a criança, ao chegar, Pestalozzi recebia olhando nos olhos. Ele baixava e olhava para os olhos daquela criança. Ele não se colocava numa posição de superioridade. Não olhava de cima para baixo aquela criança, de forma que ela se sentisse pequena diante daquele homem grande. Então, o educar que Jesus vem para nós é que a gente chame os nossos filhos olhando nos olhos. Que a gente converse, que a gente busque nesse processo educativo a responsabilidade. Mas, como eu falei no começo, que cada um tenha o mérito em conquistar. Cada um de nossos filhos terão o seu próprio mérito na sua ascensão espiritual. Porque a gente precisa refletir que a criança não tem discernimento para estruturar a própria rotina. Ou seja, criança não tem discernimento, não tem maturidade para saber a hora que acorda, que dorme, que come, que tem que estudar e que tem que brincar. Nós temos que colocar uma rotina, ensinar-lhes a ela essa rotina. Por si só, uma criança de 2 anos, um bebezinho, não tem condições de ter a sua própria rotina. E esse processo educativo, ele não começa na escola, na pré-infância, ele começa na gestação. Por isso que hoje nós temos a grande preocupação de evangelizar, inclusive, gestantes. As crianças são evangelizadas a partir do momento em que são concebidas, sim. Isso tem estudos. Isso é uma coisa que é provada cientificamente. Eles estão escutando. Eles estão assimilando esses conhecimentos. E esse processo de educação começa no ventre. A gente não pode, para a gente educar, para a gente arcar com essa responsabilidade, nós não podemos delegá-la a funcionários ou às escolas. A educação familiar, no seio familiar, é responsabilidade de nós pais. E pais se entendem aqueles que educam, não apenas os pais biológicos, os pais adotivos, mas os avós, a quem a guarda da criança, ela é confiada. Então, a gente não pode transferir essa responsabilidade para terceiros. Essa responsabilidade não é do nosso funcionário. Essa responsabilidade não é da escola. A escola tem, sim, um dever de educar, mas dentro de limites. Nós não podemos esquecer as lições de Jesus de que a educação começa em casa. Os espíritos dos pais. A pergunta 208 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação,
constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Isso é Kardec que está colocando no Livro dos Espíritos. Nós não temos, e nesse momento, nas reflexões de Kardec, ele não está colocando ou impondo medo aos pais, mas lembrando dessa responsabilidade. Vos foi confiados por Deus e vocês prestarão contas do que fizerem com a educação de seus filhos. Os Espíritos nos mostram essa responsabilidade. Então, se houver fracasso decorrente de nossa omissão, da nossa falta de compromisso, nós responderemos sim. Nós seremos culpados. Porque a educação não é omissão, não é permissividade, não é agradar um espírito que precisa ser educado, que precisa reaprender determinados conceitos morais que no passado não tiveram êxito, que no passado fracassaram. Então, nós como educadores estamos tendo a oportunidade de reeducar esse espírito, de lembrar a eles quais são as lições para o espírito imortal. As lições que realmente importam para os espíritos imortais. Nós sabemos que a rotina familiar moderna, ela é bem diferente do que a gente conhecia em nosso passado. É lei de progresso, nós evoluímos. Então, anteriormente, né, os pais, a gente tinha uma rotina em que a família, a figura masculina, ela ficava mais ausente. O homem era o provedor econômico da família e a mulher ficava com toda a missão de educar também e de cuidar da casa, né? Então, esses pais que saíam para o trabalho, eles passavam muito tempo longe dos filhos. E quando chegaram em casa, muito se sente, né, hoje, nessa educação moderna, nessa correria onde o homem e a mulher saem para trabalhar, nós nos sentimos muito culpados porque a gente não passa muito tempo com os nossos filhos. Porque a gente acha, né, muitas vezes, que pela recompensa material, a gente supre a nossa carência afetiva. Só que o Espiritismo, Divaldo nos ensina, no livro Divaldo Responde 2, que a gente não precisa sentir essa culpa. É preciso que a gente saia e que a gente vá trabalhar hoje. O mundo moderno é assim, trabalha o pai, trabalha a mãe. O que é importante é que a gente lembre é que no momento que temos que ter um tempo para os nossos filhos, que temos que ter um tempo para conversar, para brincar, e que esse tempo ele não seja suprimido pelas compensações materiais. Que a gente, para compensar a nossa ausência física, facilite acesso a bens e a culturas materiais, porque chegamos em casa cansados, sim, de uma jornada. E muitas vezes exaustos para sentar e brincar de carrinho ou de boneca com os nossos filhos. De ler uma história antes deles dormirem, ou de olhar, perguntar apenas como foi seu dia. E nós sabemos que às vezes a gente falha e carregamos a culpa por isso. Então, se os pais precisam trabalhar, é justo que trabalhe. Mas o que é que Divaldo ensina nesse livro? Ele diz assim: converse francamente com os seus filhos. Papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar porque precisa. Diga a verdade. Eu preciso passar uma semana, 2, 3 trabalhando. Eu preciso, faz parte. Mas quando vocês voltem para casa, você tenha um tempo para ele. Tenha um tempo para vocês se olharem, brincarem e trocarem experiências. Perguntar o que é que você aprendeu. O que é que tem de novo na sua vida? O que é que te incomoda, meu filho? Esse tempo, não precisa que a gente trabalhe 12 horas e passe 12 horas conversando com os nossos filhos. Nós podemos passar
um tempo ausente fisicamente, mas a qualidade do tempo em que passamos com os nossos filhos, ele seja realmente um bom tempo, no melhor sentido. Que a gente aproveite minutos e as horas e olhe para aquele ser nos olhos. E busque, meu filho, você tem algo de novo? Você quer me perguntar alguma coisa? E a gente perdeu esse diálogo. Nós estamos refletindo para a gente retornar a isso, porque é sempre tempo de aprender. Educar é um processo constante. Então, a gente precisa lembrar que nós temos que reservar um tempo das nossas vidas para os nossos filhos. O equilíbrio é sempre a medida ideal em qualquer conduta. E desse modo, pai e mãe, homem e mulher, podem e devem trabalhar fora, desde que dediquem um tempo à convivência familiar e à educação dos filhos. Não é mandar para a escola resolver, não. Temos que ter um tempo para educar os nossos filhos. Mas mais importante do que dar coisas aos filhos, bens materiais, como forma de compensação pela nossa ausência física, é dar-se aos nossos filhos. É que a gente se doe a eles. Aqui, já caminhando, né? Temos 15 minutos para o final. A sociedade atual e as reflexões. Léo Buscaglia é um psicólogo nascido nos Estados Unidos de ascendência italiana, né? Seus pais eram italianos, sua mãe era italiana, e ele tem vários livros publicados. E o Léo fala muito sobre amor, sobre perdão, sobre relacionamentos interpessoais. E ele diz o seguinte: a sociedade atual, né? A gente vai tratando desse contexto da sociedade atual, essa culpa. Eu estou tão farto de ouvir as pessoas reclamarem do que os pais lhes fizeram. Sabe o que os pais lhe fizeram? O melhor que puderam. O melhor que sabiam fazer. Em muitos casos, a única coisa que sabiam fazer. Ninguém quis, por maldade, ferir o filho, a não ser que fosse psicótico. Então, nesse livro Viver da Maneira Aprendendo, o Léo Buscaglia nos traz essa reflexão. Naquele momento em que eu era jovem e que meu pai, eu era criança, ele agiu com naquele impulso, naquela atitude, era o melhor que ele tinha para aquele dia. A gente tem que pensar assim. Ele não tinha a educação que nós temos hoje. Ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Os métodos de educar evoluíram. Nós precisamos ter consciência que os nossos pais fizeram o melhor que podiam. Se agiram ou se não agiram corretamente, e se falharam, porque nós também falhamos, nós ainda somos imperfeitos, como diz o adágio popular, eu errei tentando acertar. Eles achavam que aquilo era o melhor. Hoje não se bate, não se recomenda mais bater em criança. Mas houve uma época em que se castigava através das palmadas. A educação moderna, a psicologia moderna mostra que esse não é o método mais eficaz. Mas aquele tempo era o que eles dispunham. E a gente não vai passar a vida se lamentando porque os nossos pais fizeram o que podiam fazer e não o que a gente esperava que eles fizessem por nós. Refletindo, né, nesse contexto atual, né, nós temos filhos adolescentes. Alguns daqui já tiveram ou ainda tem filhos adolescentes, que agora a pedagogia moderna vai estendendo até 24 anos. Ou seja, a gente vai demorar mais um pouquinho com os adolescentes para trabalhar com eles. Não é tão fácil, não. Então, a fase adolescência, para muitos, é a mais difícil para a educação. Não é uma fase fácil. Alguns jovens se tornam rebeldes e culpam os pais por tudo. Né? Começa a culpar, porque começam a pensar, começam a ter com mais perspicácia, com uma maior vontade própria, e começa a questionar. Na infância ele me bateu. Por que você fez isso? E aí eles começam esses questionamentos culpando o pai. Eu sou assim porque meu pai não fez isso, culpou
E às vezes até sente vergonha dos próprios pais, é mico, né? Pai pegar na mão do filho, dar um beijo no filho na adolescência, tem uma fase que nossos filhos não querem nem o nosso contato físico. Pai e mãe tem que deixar de longe, né? A gente tem que não precisa ser muito perto, tenha calma. Mas como a gente deve reagir diante dessa situação que ela é transitória? Graças a Deus ela é transitória. A benevolência divina é um tempo. É um tempo que a gente vai aprender muito. Vai aprender duas coisas: paciência, muita paciência, e vamos ter que reaprender a dialogar, a conversar. E não é fácil. Não é fácil para mim, acho que não é fácil para nenhum de nós. É muito difícil ter um diálogo sensato com um adolescente rebelde, questionador. Não é fácil. Mas ele é necessário. E aí a gente não pode esquecer nesse momento de que a responsabilidade não é inversa. Eu é que tenho a responsabilidade de ter essa paciência, e não ele comigo. Nessa tarefa de educação. Então, através do diálogo tranquilo, ensina-nos Divaldo, podemos colocar pontes nos abismos. Olha só a importância dessa frase. Através do diálogo tranquilo, nós podemos colocar pontes nos abismos. A gente pode criar uma linha de diálogo, de conversa, para que a gente consiga esse entendimento. Fácil? Não. Difícil. Mas quando há um diálogo permanente, aí é por isso que a gente não pode esquecer o nosso compromisso diário com os nossos filhos, é um diálogo permanente. Não é aquele diálogo que só quando apresenta o pedido de socorro, ou só quando apresenta ou exterioriza fisicamente um afastamento do caminho reto. É um diálogo constante, a gente tem que manter constantemente. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Na minha época não existia. Mas hoje a gente pode estar trabalhando, usar o celular, usar uma chamada de vídeo e falar com os nossos filhos diariamente. Onde estejam. Né? A gente não precisa mais de carta. Hoje, em tempo real, a gente pode fazer chamadas de vídeo e falar com os nossos filhos. Nós temos tecnologia para isso. Então, a gente não pode perder jamais essa linha de diálogo. E quando há um diálogo permanente na transição para a adolescência, é menos comum a rebeldia. Né? É mais fácil a gente lidar com a rebeldia. E quando ocorre alguma turbulência, ou seja, no processo de educar na adolescência, a turbulência sempre significa um pedido de socorro subliminar. Aquele comportamento rebelde, ele está dizendo assim, alguma coisa está errada comigo. Eu não estou bem. E é preciso que a gente aprenda, e a gente só vai reconhecer esses pedidos de socorro se a gente, desde o berço, a gente aprender a dialogar com o nosso filho. A gente interpretar olhares, interpretar movimentos, interpretar seus mal-humores. Interpretar, às vezes, muitas vezes, a sua incompreensão. E a gente vai aprendendo. Mas a gente precisa aprender, é um treino, é um exercício diário. Não é uma coisa que a gente pode deixar para amanhã. A gente tem que resgatar isso o quanto antes. E aí, temos que pensar também naqueles pais super protetores. Porque nós temos o compromisso e deveremos preparar nossos filhos para a vida. A gente cansa de ouvir isso, né? Não, a gente tem que preparar e educar para a vida. E não para sustentá-los para sustentar-nos ou para nos prover na nossa velhice. Se eles assim fizerem, ótimo, serão bons filhos. Mas o nosso compromisso não é a gente educar para amanhã ele cuidar de nós, não. É que a gente eduque para o mundo. E a verdadeira paternidade ou maternidade, ela está aureolada pelo sentimento de amor que participa, que liberta, apesar do nosso apego material aos nossos filhos.
Esse processo de ser pai, ser mãe, de educar, a gente precisa ensiná-los a pensar, ensiná-los a reagir perante o mundo, dar-lhes a ele a liberdade de pensar, de agir. Às vezes vão errar, e aí a gente estende a mão, ensina novamente. Mas a gente não pode super proteger os nossos filhos, não. A gente vai educando, corrigindo, e assim por diante. Errou, a gente corrige. Mas a gente não pode usar determinadas desculpas para superproteger os nossos filhos. A própria divindade que nos gerou liberta-nos, dando-nos asas para voarmos na direção do infinito. Então, Deus, nosso Pai, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá asa para a gente voar. A gente precisa dar asa para os nossos filhos voarem. Mas que eles tenham um voo seguro. E é por isso que precisamos construir toda a base da educação. E aí, nesse processo, perante a modernidade, vem os medos e as culpas. A gente tem muito medo porque a gente quer, como eu já havia falado, que os nossos filhos tenham êxito. E nem sempre perguntamos se o êxito profissional, se o êxito em suas vidas é aquilo que eles querem. Se a gente quer para eles o que a gente gostaria que eles fossem. Então, a gente tem medo porque a gente quer que as coisas sejam perfeitas, que os nossos filhos sejam perfeitos. Ou seja, que eles não sofram. E não é que a gente quer que eles sejam perfeitos para ser o melhor dentre os homens, não. Não nesse sentido. Mas a gente qual é o pai e qual é a mãe que não quer que o filho não sofra, não tenha dor? Todos nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. Nós queremos que eles tenham êxito, que eles não fracassem, que eles não chorem. Mas o choro, a dor, faz parte do processo de aprendizado. E a vida, não é? A cada reencarnação, nós temos em 1 milhão de caminhos. Então, eu tenho milhões de caminhos a ser seguidos e eu vou escolher um. E a gente deve perguntar, quando a gente for escolher o caminho para educar os nossos filhos, eu estou escolhendo com o coração? Como é que eu estou escolhendo esse caminho? Eu estou pensando no bem-estar dele enquanto espírito imortal ou no bem-estar dele enquanto uma encarnação transitória aqui na Terra? A que valores eu irei ensinar aos meus filhos? Exupéry, até a Ju falou um pouquinho do Exupéry hoje no exórdio, e eu trouxe uma reflexão dele que diz o seguinte: talvez o amor seja o processo de eu conduzi-lo delicadamente de volta a si mesmo. Então, como é que a gente vai conduzir os nossos filhos delicadamente de volta a si mesmo? Eles tiveram suas experiências, os seus fracassos em outras vidas, em outras encarnações. Mas eu preciso trazer com que eles reflitam, buscar na essência aquilo que ele tem de bom. Eu vou ajudar meu filho, eu vou ajudar meu educando a percorrer um caminho onde ele tem a participação. Eu vou pedir que ele olhe para dentro de si e veja o seu universo, e veja o que lhe aflige, e veja o que precisa mudar. É o autoconhecimento, é o autodescobrimento, é o autodespertamento. Não devemos ter a pretensão de tornar ninguém a nossa imagem. Eu não posso querer tornar meu filho o que eu sou, ou o que eu desejo, ou o que eu penso que ele deva ser. Como desejaríamos que ele fosse? Pois o verdadeiro amor não é projeção, e sim a compreensão e o acolhimento no processo de reconduzir o espírito à sua beleza original, satisfazendo o seu potencial.
Ou seja, a gente vai educar nossos filhos ensinando-os a amá-los, a eles se amarem. A eles olharem para si e descobrir o que tem de potencial dentro deles. Em que eles podem crescer com a nossa ajuda e com seu mérito. Nós não vamos fazer por eles, mas vamos fazer com eles. É a diferença. A educação é um constante processo de modificação. E tudo está nesse processo de modificação, inclusive nós. A gente educando, quando estamos educando, estamos também sendo educados. Então, é um constante processo de educação. Então, precisamos pensar nessas questões acerca da educação, vermos que temos que conscientizar os nossos filhos e dar a eles a responsabilidade e que, mediante a educação correta, nós vamos chegar à caridade perfeita nesse processo evolutivo. Então, só para finalizar, eu vou citar o comentário do Livro dos Espíritos. Quem quiser procurar, a questão 917 diz o seguinte: a cura para o egoísmo, raiz de todos os males, só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Muita paz para todos.